Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente vai retornar nossas atividades curriculares complementares e hoje, com vocês do primeiro ano, eu só quero que vocês não esqueçam o seguinte, eu vou falar isso antes e eu vou falar depois. Dá uma corrida lá na plataforma Gonçalves Dias, tanto no YouTube quanto no canal do Instagram, que tem muito material interessante, inclusive complementar isso. Hoje a gente vai falar sobre Happening e Action Paint. Professor, o que seria isso? Bom, essas duas manifestações, elas acontecem nos Estados Unidos. O que é Happening, né? O que é Action Paint, expressionismo abstrato, performance, a gente ainda vai falar nisso nesse mesmo segmento. Happening é literalmente o agora, é o que o artista é capaz de fazer nesse exato momento. Ou seja, é uma manifestação de arte contemporânea na qual você monta a estrutura junto com o artista naquele momento, certo? Obrigatoriedade do envolvimento da plateia e o abandono de uma linha central. Você não pensa o antes, o artista não pensa o antes. Ele joga a proposta, é um jogo, né? Ele joga a proposta para quem está lá participando, a plateia, que vai ser pega numa surpreendente estrutura, mas tem que estar predisposta a participar. Ou até não participar já faz parte do processo, se for a proposta do artista. E ele funciona como roteiro e a espontaneidade da cena apresentada. Isso tem também gancho com outras manifestações artísticas, entre elas o teatro, né? Exemplo, a gente vai falar muito do Alan Caprow, né? A gente lê Alan Caprow, mas a pronúncia seria Alan Caprow. E essa obra é chamada Fluids, é um happening de arte processual. Por que processual? Porque ela vai sendo construída a partir do que tem estabelecido e do que você tem de proposta. Então a proposta aqui era montar com quem estivesse lá e o que sobrasse seria a obra, né, com blocos de gelo e cada um vai montando como se fosse uma gigantesca estrutura onde o intuitivo pesa sobre o resultado final. O happening aparentemente parece improvisado e ele surge ali na década de 50, mas ele não é improvisado por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ele existe um roteiro. Seria uma proposta interessante você fazer um trabalho artístico desse na escola e ver o que aconteceria, mas você tem que estabelecer um roteiro, quem vai organizar, o artista que vai organizar, um roteiro prévio para você jogar com quem estiver junto. O Alan Caprow é o principal nome com o principal intuito de misturar arte e vida. Arte e vida? Como assim, professor? Bom, a gente está falando de que as experiências próprias, as situações pessoais, as necessidades, as angústias pessoais de cada pessoa que estiver participando desta obra vai acabar influenciando no resultado final da própria obra. Ele é visto como uma evolução do expressionismo abstrato, já explicar para vocês, tirando a arte do material e tornando parte da rotina. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Fluids é o happening que eu mostrei para vocês, ele é processual e explora esse conceito do Caprow, que pode chegar através de estudos de uma outra figura que era parceiro do Caprow, chamado John Cage, que é uma figura extremamente importante da música e da performance, né? E ele cria um outro grupo também chamado Fluxus, que vai pensando essa mesma estrutura não só com elementos reais, mas também com música. A participação do público gera um caráter de imensa imprevisibilidade. Quando você tem uma plateia, que essa plateia se dispõe e todo mundo é literalmente um grupo heterogêneo, você não sabe o que vai acontecer. Então o resultado final é muito interessante, por quê? Porque ela tira essa estrutura tradicional, tanto das artes visuais quanto das artes cênicas, né? Quais são os limites entre a arte e a vida? Como é que a arte vai mais além dos espaços tradicionais? Professor, como assim? Ainda há pouco, alguém aqui da nossa equipe perguntou, eu vou mostrar para vocês. Na hora que eu tenho esses objetos, o que torna ele arte? O fato de ele estar num museu ou o fato de ele estar no local em si? Na verdade, o que torna ele arte é a proposta do artista na possibilidade desta plateia, deste público comparecer, permanecer e interferir e criar também junto à obra. Exemplo? Justamente isso que a gente estava falando, né? Yard, onde é possível interagir com a obra. Aí a pergunta é, professor, e se isso fosse numa borracharia, seria arte? Bom, para que você tivesse, não é o local que vai definir o que é arte ou não, nem o próprio objeto, mas sim a proposta do artista e como o público vai interagir com ele, né? Se fosse numa borracharia, você diria, são só pneus. Mas e se o artista levar a plateia para essa borracharia e colocar um novo sentido para esse pneu? Bom, parece meio absurdo quando você imagina, né,
que a arte ela tem que ter um padrão, uma forma estética, alguma coisa presa na caixinha. O happening, assim como o expressionismo abstrato, como o action paint, que eu vou falar também, como a performance, ela quebra com esses paradigmas. Ela vai mais além, ela questiona sobre essa amplitude do que poderia ser arte ou não, do que é arte ou não, ou de como a proposta do teu conceito, da tua ideia artística vai além de simplesmente estruturas pré-estabelecidas, como é o caso da pintura, da escultura, entre outros. Ele não possui uma estrutura narrativa, ou seja, você não tem um início, meio e fim. Ele joga uma proposta de roteiro e o público vai interagindo. Nem a reprodução do espetáculo, quando é o caso do teatro. Uma das principais características do happening é a sua natureza efêmera, ou seja, ela é só naquele momento. Você não consegue reproduzir exatamente igual, porque aí já seria uma outra estrutura. Se você vai fazer uma coisa normalmente igual, ela já vai ganhar, por exemplo, no teatro, um formato de performance, uma outra situação, certo? Ou a própria performance em si. Não deixa vestígios materiais, acontece no momento e no local e depois desaparece. John Cage, ele utilizava essa movimentação junto com a música, junto com a estrutura de instalação e a performance para criar as tramas do happening, dele no caso, né? Eventos teatrais que eram espontâneos. Você tem a estrutura e quem estiver lá acaba participando e como cada um reage. É óbvio que a plateia tem que estar predisposta para isso, facilita bastante o processo criativo. Não há um roteiro pré-determinado, como eu falei para vocês. Cada evento é único e imprevisível. Pode envolver um ou diversos elementos. Exemplo, a música, o John Cage trazia muito isso. A dança, né, que já mistura com a performance. O teatro, a performance em si, a instalação, como é o caso desta daqui, entre outros elementos. Ou seja, não é um objeto em si, mas o conceito de que alguém propõe e a plateia, o público, participa. O público interagindo com os artistas e o ambiente torna-se parte integrante. Exemplo disso. Lá é quase impossível, numa situação dessa, ainda mais se você tiver pessoas que estiverem dispostas a participar sem que a gente não interfira no espaço. O objetivo é justamente esse. Leve em consideração que alguns de nós, até hoje, fazem isso, né? Você está no meio fio, numa rua, tem gente que anda pulando cerâmicas, tem gente que anda se equilibrando em meios fios. Quer dizer, ela acaba interagindo com o espaço, interagindo com o ambiente. Eu já vi adultos que não podem ver camas elásticas. É estranho. E o objetivo era justamente para saber até que ponto esse adulto consegue se controlar. Imagine crianças. O público interage com os artistas e com o ambiente torna-se parte integrante da própria obra. No teatro, o happening ele vai ganhando um contexto até mais interessante, né? Eles buscam quebrar a barreira entre o palco e a plateia, né? Não é a quebra da quarta parede, é o público que já vai participar da obra, convidando as pessoas a participarem ativamente da criação e da vivência do happening. Essa interação entre artistas e público é fundamental. É óbvio que o efeito disso é muito surpreendente, porque você não tem como saber o que vai acontecer. Pode ser que até alguma coisa saia do controle, mas a proposta talvez seja essa. Então, o happening ele é uma estrutura artística contemporânea na qual o imprevisível faz parte do processo e do resultado. Não deixa vestígios, como eu falei para vocês, ele acontece rapidamente. Aí, o Capra ele afirma a seguinte situação. As colagens de ação, em seguida, tornaram-se maiores e eu introduzi luzes piscando e elementos mais pesados. Essas peças projetadas, cada vez mais longe da parede do quarto, incluem mais e mais elementos sonoros. Os sons de toques de campainhas, sinos, brinquedos, até que eu tinha acumulado quase todos os elementos sensoriais. E eu vi imediatamente que todos os visitantes do ambiente faziam parte dele. Ou seja, a experimentação, como o nome diz, é uma gigantesca caixinha de surpresa. Cada vez que ele coloca elementos novos, o Capra no caso, ele vai dimensionando novas situações, novos valores e novas estruturas. Ou seja, é muito curioso e muito proveitoso o resultado final. O Capra participou da 13ª Bienal de São Paulo em 1975 e na mostra Video Art USA. O material do artista encontrado no acervo da Bienal é bem mais antigo. Ele foi registrado pela Wanda Svevo. Esse material torna-se então um dos importantes compilados dos dossiês de Capra e artistas na época. Vamos dar uma olhada rapidamente. Ele vai descrevendo a ideia, o roteiro, do que seria a estrutura do happening. Então, o mais importante não é somente a apresentação, mas como ele organiza
toda a ficha e a estrutura que ele vai colocando para a plateia para que possa participar. Aqui tem toda a estrutura e ele preenche, né, com a foto e ele vai definindo, né, que já com 31 anos de idade ele procurou John Cage, que é a figura que eu falei para vocês, que também trabalha happening, performance e todas outras coisas, mas utiliza muita música, e para a utilização dos sons nas suas estruturas de happening. As peças sonoras que precedem os happenings. Tornou-se aluno da New School of Social Research, do curso chamado Composição Experimental. Bom, aqui são algumas fotos desses experimentos visuais a partir da experimentação musical. O Higgins, o Capron, o Joe Cage e outros fundariam um grupo chamado Fluxus, que mistura a performance, o happening e a musicalidade. São 18 happenings em 6 partes, frente e verso, de um convite carta pôster da declaração do Capron. Aí ele vai definindo isso e montando as estruturas até chegar nisto aqui. Eu coloquei parte para que vocês entendam. Há 3 ambientes para esse tipo de trabalho, cada um diferente em tamanho e sensação. Os ambientes são quase transparentes, não importa onde a pessoa esteja, ela estará sempre atenta ao que está acontecendo no outro ambiente. Um espaço tem luzes vermelhas e brancas alinhadas ao alto, como um estacionamento de carros usados parece à noite. O outro tem luzes azuis e brancas. O terceiro tem um globo azul pendurado no centro. Há 2 colagens de murais grandes, algumas luzes natais coloridas, vistas por trás de uma parede e 2 fileiras de holofotes. Bom, à medida que eu leio o que ele escreveu aqui nessa estrutura, eu estou colocando para vocês a possibilidade de você imaginar como isso estaria estabelecido nos 3 ambientes. Mas se vocês estão imaginando os 3 ambientes, tentem se colocar no lugar das pessoas que estavam lá no dia dessas montagens. Os efeitos sensoriais, as percepções psicológicas e emocionais são interessantíssimas. Então a pessoa não só participa montando a obra, mas ela participa sentindo a obra. Esse é o objetivo. Bom, a gente sai do happening, que é uma manifestação de arte contemporânea que para muitas pessoas, né, eu sempre digo sobre arte contemporânea, abra um leque de possibilidades e permitam-se entender como é que cada obra dessa ela vai criando sensações diferenciadas. E a gente parte para o action paint, ou pintura em ação. O que seria o action paint? Ele surge mais ou menos no mesmo período também nos Estados Unidos, né, e se a gente fosse fazer uma tradução mais específica, seria gestualismo. Professor, como seria isso? Bom, eu vou explicar de uma maneira bem simples, depois eu vou dando os detalhes. Quando a gente vai fazer uma pintura, uma tela, um desenho, você tem o que a gente chama de suporte, uma folha de papel, você está desenhando. Você está pintando, riscando com caneta, com hidrocor, lápis de cor, giz. Numa tela, geralmente você coloca num suporte, né? E essa tela fica mais ou menos nessa posição, inclinada, e você vem com o pincel e pinta, ou às vezes numa superfície. Já a Action Paint, ela funciona diferente. Você tem uma tela muito grande, na maioria dos casos elas estão no chão ou em paredões, e o teu movimento junto com a tinta vai dando essa movimentação final para o resultado. Opa, eu já vi alguma coisa do tipo. Para algumas pessoas pode parecer que é uma coisa sem nexo, ou desconexa, ou sem roteiro, ou sem método, quando na verdade ele é intuitivo e ele é muito relacionado com o estado emocional de quem está fazendo. As cores, a forma, o resultado, o movimento vai partir principalmente de um estado emocional interno. Aí ele sai não só do gestualismo, do action paint, e já entra num outro conceito que é o expressionismo abstrato, né, que é uma sequência de elementos. Processo criativo e dessa criação é uma pintura de ação que enfatiza energia, ação e movimento. Pode parecer um tanto estereotipado quando você pega a ideia de que o artista simplesmente molhou na tinta sem qualquer tipo de preocupação com o resultado final. O movimento dele, a intensidade, a força e a energia serão a base do trabalho. Quando você olha, por exemplo, isso em Instagram ou em outros vídeos, alguns alunos já mandaram isso. Olha aí, professor, a movimentação, isso seria o gestualismo action paint, tanto de objetos que o artista monta para criar, quanto do próprio movimento. Ele simplesmente faz isso. Então, não há uma necessidade de você pensar no resultado final. Você vai pensar no processo para que o processo possa criar o resultado final. Surgiu em Nova York, em East Hampton, entre 1940 e 1950. São manifestações contemporâneas que são co-irmãs. A técnica, livre aplicação de tintas sem nenhuma referência visual.
A figura mais importante do Action Paint e do expressionismo abstrato, porque ele transita nesses dois nomes, é um americano chamado Jackson Pollock. Ah, professor, já ouvi falar sobre ele. Pois é aquele cara que pegava um pincel, olhava na tinta e respingava. Tanto é que algumas pessoas chamam de respingador. E aí muita gente condena, critica por não saber exatamente qual é o processo dele. Pode parecer estranho, mas uma obra deixa eu pegar uma bem aqui, do Jackson Pollock, ela não é feita simplesmente por linhas que parecem aleatórias. Representa um estado emocional, um estado psicológico dele naquele momento. A forma como há o emaranhado de linhas, a forma como as cores estão trabalhadas, o peso sobre a tela, tudo é um reflexo do estado emocional do artista em si. Objetivo: expressar a vida interior, as angústias, as necessidades, os medos, as dores, e elas são muito mais claras do que você possa imaginar. Lembre-se que as cores têm linguagens visuais, as mais frias, as mais quentes. O emaranhado dessas linhas vai dizendo exatamente como é que está o estado emocional daquela pessoa. Basta você começar a ler sobre uma outra ótica. A teoria: as imagens que não resultam da ideia preconcebida do processo criativo, elas resultam de o que a gente chama de uma gestalt, o interno, né? O momento teu. Se eu estou bem, a tela vai sair de um jeito. Se eu estou mal emocionalmente, a tela vai sair de outro jeito. E é o mesmo artista, com o mesmo material. A Action Paint, ou pintura de ação, nasce a raiz do expressionismo abstrato, que é o próximo que a gente vai falar. No século XX, ele é de alto caráter gestual. Figuras importantes da Action Paint: William de Kooning, ou Kooning, como algumas pessoas conhecem, o Jackson Pollock, que eu falei para vocês, e que ele vai entrar numa estrutura que vai definir um novo estilo que surge da Action Paint, que é o expressionismo abstrato, né? Jackson Pollock, além dele ser um representante da Action Paint e do expressionismo abstrato, teve outras figuras importantes também nesse mesmo movimento. O Rosenberg, o de Kooning e o Franz Kline, todos americanos. Bom, esse aqui é o do Pollock. A obra dele chama Ritmo de Outono, e alguém diz: professor, só estou vendo manchas. Bom, se você não quiser ver mais do que você acha que está vendo aí, fica difícil a gente discutir. Por quê? Porque o objetivo não é você criar a ideia de que isto pareça alguma coisa, que você tenha a obrigação de identificar elementos que são figurativos. Isto aqui é um estado emocional do artista. Talvez ele estivesse bem, talvez ele estivesse ruim. E você, quando analisa, diz: eu gostei da obra. A pergunta é: por que ela me incomoda? Por que ela é agradável? Por que ela não é agradável? O que o artista estava sentindo naquela hora. Isso é muito de uma base psicológica muito grande. A obra do Franz Kline, eu gosto muito quando ele mistura essas cores, mas o peso que ele utiliza nas linhas é como se ele tivesse com uma carga sobre ele de uma tristeza, uma angústia muito grande, essa fase principalmente. A outra, há um caos escondido atrás da obra. Eu gosto muito das obras do Kline porque elas são muito contemplativas sobre o que é o resultado final. O Fine, ele combina a ideia de colagem e esses elementos amórficos e biomórficos vão criando formas geométricas irregulares. Professor, o que ele quer dizer com isso? Aí depende, o que você analisa quando vê. Primeira coisa, eu gosto ou não gosto, me incomoda ou não me incomoda, as cores são agradáveis ou não são. Tudo isso interfere no resultado final da obra. O Ruud Erhard, ele trabalha com o princípio do dadaísmo e com a Action Paint, aquilo que eu falei para vocês. Ou a tela, a estrutura toda está no chão, ou ela está na parede. O resultado não é uma consequência de um pensamento pré-estabelecido, tanto na Action Paint, quanto no expressionismo abstrato, ou quanto no happening, que é uma variação também sobre esse conceito do eu não tenho que me preocupar como a obra vai ficar, mas sim com o processo que eu estou utilizando para que a obra fique. Eu vou pintando, vou montando, e meus movimentos, Action Paint, mais o meu estado emocional, expressionismo abstrato, que a gente vai falar agora, eles vão ter um resultado final. A Joa Mitchell é uma pintora e gravurista americana que trabalhou no expressionismo americano abstrato. Bom, o que é o expressionismo abstrato para a gente poder finalizar este bloco aqui? Arte verdadeiramente americana, estadunidense. Um novo enfoque artístico-cultural contra o sistema formal da pintura. Nada de pinturas de casas, nada de pinturas de pessoas, nada de retratos de pessoas conhecidas, ou convencional realismo, ou classicismo, ou romantismo. Eu vou pintar um estado emocional pessoal
e levar. Se você se identificar, é uma outra situação. Essa influência mundial vem das vanguardas europeias e ela espelha o inconsciente coletivo da sociedade com verdade sobre uma condição humana. Então, o senhor está querendo dizer que a obra que está ali atrás, da Franklin Taylor, acho que é isso, né? Ela é exatamente o quê? Ela é um estado emocional dessa artista naquele momento. Se você teve algum tipo de empatia com a obra, talvez vocês estejam vibrando na mesma intensidade, ou talvez você esteja sentindo a mesma coisa que ela. Se você achou agradável, então, o que ela estava sentindo para você pareceu de outra maneira. Então, a interpretação é, o que essa obra me remete, o que ela me causa. Ainda tem... agora já mais recente, né, quando ela está mais experiente, mais velha, ela já vai evoluindo a obra, né, e saem de manchas mais passadas para formas mais orgânicas. Bom, eu vou ficar aqui com esse material de Action Paint. Pesquisem mais no material, tem mais material para vocês de atividades curriculares. Joga lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, e segue a gente no Instagram. Professor Marcos Dominício, professor de arte. Um abraço, gente. Fui!